Saudamos, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos iniciar o culto dessa noite, mais uma oportunidade que temos de estar aqui, nos alegrando diante da presença do Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre alegria, né? Embora vivamos momentos difíceis, mas a palavra de Deus nos orienta que o cristão precisa realmente estar sempre expressando o sentimento de gratidão através da sua alegria, a alegria que Jesus Cristo tem nos proporcionado. O privilégio de podermos estar aqui nessa noite compartilhando com os irmãos nas suas casas, né, com a nossa equipe de louvor já à frente, para nós glorificarmos a Deus. Nós vamos orar agradecendo pelo dia, agradecendo pela vida da Ismênia, que já está em casa, né, agradecendo pelo Rodrigo. Um abraço, já liguei para o Rodrigo, né? Que Deus possa estar abençoando o Rodrigo Salles, que está completando mais um ano de vida, e também a Cielma, que Deus possa continuar abençoando essas vidas e a vida de cada um dos irmãos que aqui se encontram. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, nós te somos imensamente gratos pelo teu grande amor, pelo teu cuidado e pela tua direção. Obrigado por podermos estar diante da tua presença, na ciência, Pai querido, que o Senhor tem olhado para cada um de nós. O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Nós louvamos o teu nome pelo cuidado que tu tens dispensado a nós e os nossos familiares. A tua igreja, Pai querido, onde mesmo nos teus lares podemos estar reunidos, podemos estar no mesmo espírito de oração, de adoração, de louvor, Pai querido, diante do Senhor. Aceita, Pai querido, o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, que nós possamos realmente ouvir a tua voz e que o nosso louvor, a nossa adoração possa chegar diante do teu trono da graça. Continua abençoando a nossa nação, continua abençoando, Pai querido, todas as nações ao redor do mundo, para que em breve nós possamos ver uma cura, Pai querido, e essa cura venha do Senhor, não somente física, mas principalmente espiritual. Que possa haver uma transformação na vida dessas nações, que reconheçam o Senhor como único e suficiente Salvador das suas vidas. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos então estar louvando hoje, né? Temos 3, um no contrabaixo. Aí, não sei se os dois são violão, não são, né? Mas violão, 2 violão, né? Acústico, né? Como dizem, né? O Fred, o Mário, o Fábio, que Deus abençoe. Vamos louvar ao nosso Deus. Essa primeira música é uma versão da música King of Majesty da igreja Hillsong da Austrália. A gente batizou de Majestoso. Tu sabes, te amo, tu sabes, te quero tanto quanto mais do que antes aqui. Isso vem do coração, isso não é invenção. Eu vivo por ti, eu sou devoto a ti.
Glória a Deus. E essa agora também, as 3 músicas de hoje vão ser da igreja Hillsong. Se chama Poderoso, que é a versão da Stronger, né? Stronger. Seu amor me alcançou numa cruz, por mim morrer. Meu pecado Ele levou, com poder ressuscitou. É eterno e sempre fiel, meu refúgio e meu sustento. Jesus Cristo é a verdade que me deu a liberdade. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste. Está escrito, tens vencido, Cristo, tu és o Senhor. Sem princípio e sem fim, esperança sem igual. O perdido encontrou em Jesus a salvação. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste. Está escrito, tens vencido, Cristo, tu és o Senhor. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste. Está escrito, tens vencido, Cristo, tu és o Senhor. E o seu nome é exaltado, é exaltado, é exaltado. E o seu nome é exaltado, é exaltado, é exaltado. E o seu nome é exaltado, é exaltado, é exaltado. E o seu nome é exaltado, é exaltado, é exaltado. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste. Está escrito, tens vencido, Cristo, tu és o Senhor. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste. Está escrito, tens vencido, Cristo, tu és o Senhor. Amém. E a próxima dispensa a apresentação.
Cristo move as montanhas. Nessa música, alguns podem se perguntar: mas para que Cristo vai mover as montanhas? Se houvesse necessidade, se houver necessidade para salvar uma pessoa, Ele o faz, né? Porque o seu amor, né, como ele continua dizendo, né, e tem poder para salvar. E a gente tem visto realmente aquilo que o Senhor faz. E por mais que ocorram milagres, eu sempre enfatizo e gosto de enfatizar. Não digo que o milagre não é importante, como é? Quem não gosta de receber um milagre na sua vida? Mas o maior milagre que a palavra de Deus mostra é a salvação, né? Não existe nada melhor, nada maior do que a vida eterna. Irmãos, é maravilhoso quando a gente desfruta e tem esse encontro com a verdade. Não tem nada melhor do que isso. Porque a salvação física, ela pode ocorrer, e se a pessoa não tiver um encontro com Cristo, não resolve. Ela parte, né, sem ter a certeza, sem ter a salvação na sua vida. Mas quando nós somos salvos, somos transformados por Ele. E é por isso que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite, texto de Filipenses, capítulo 4, o versículo 4, e 2 Tessalonicenses, capítulo 5, do 16 ao 18. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja dos Filipenses, a igreja de Filipos e a igreja de Tessalônica, justamente falando a respeito da alegria. Essa semana, né, o Marcelo, né, estava conversando comigo. O Marcelo é incentivador, né? Ele é motivador, ele é professor coach, né? Então eles gostam de motivar, né? É uma das coisas que realmente ele tem colocado, é uma grande verdade. Nós precisamos estar realmente enfrentando essas crises, essas pandemias, essas dificuldades com cabeça erguida, né? Com um sorriso na cara, com um sorriso no rosto. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, irmãos. A palavra de Deus diz que nós não somos deste mundo, nós não pertencemos a este mundo, nós vivemos para a eternidade. É bom desfrutarmos deste mundo, claro que é, porque nós fomos criados dessa forma. Então nós temos que estar sempre demonstrando a alegria que o Senhor tem colocado nos nossos lábios.
Porque tem uma canção, que ela é bem antiga, né? Que ela diz: ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei ao meu Senhor. Né? Por quê? Porque independente das circunstâncias ao qual nós vivemos, nós sabemos que Deus tem estado conosco. Algumas pessoas se perguntam, né, principalmente quando ocorrem funerais de pessoas cristãs que morreram com Cristo, dizem: mas vocês cantam? É um momento de você lamentar, não cantar, é um momento de chorar, não ficar cantando. Mas a gente canta porque a gente sabe que ali não terminou, continua, né? A vida eterna. Então nós cantamos porque nós nos alegramos, não pela pessoa ter morrido, porque, como nós dissemos, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. O Eliseu estava compartilhando um pastor amigo dele que faleceu, 50 e poucos anos também, e a gente fica triste, né? Porque nós gostamos dessa convivência, mas ao mesmo tempo nós sabemos que a pessoa que partiu está com Cristo, desfrutando das promessas do Senhor. O que nós temos que fazer é exatamente o que Isaías, o que o profeta falou para o rei Ezequias: prepara-te para te encontrar com o teu Deus, coloca em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. Ninguém quer ouvir uma notícia dessa, mas eu digo que Ezequias foi privilegiado. Que privilégio que ele teve, né? O profeta chegar para ele e dizer: olha, se prepare. Nem todos têm esse privilégio, embora que a palavra de Deus sempre está nos advertindo: se prepare para o dia que nos encontrarmos com o Senhor, né? Então nós vemos o profeta falando: olha, Ezequias, o Senhor mandou te dizer que você deve pôr em ordem a sua casa, deixe tudo arrumadinho, porque você vai morrer. E aí ele vira o rosto, vai orar, e Senhor, ele, né, chora diante da presença do Senhor. E o profeta está indo embora, está no final do palácio lá. O Senhor fala para o profeta: volta, diga para ele que ele não vai ser agora, vai ser mais 15 anos. E aí eu creio que os 15 anos piores da vida dele, né? Eu particularmente vejo isso. Imagine você no seu caderninho contando: já passou um, faltam 13, faltam 14, faltam 12, nossa, falta uma semana, Senhor, e agora? Né? Eu creio que a pior coisa é se você soubesse exatamente isso. Alguns dizem: eu gostaria de saber, mas não creio que seja o melhor, né? Por isso que Deus nos dá essa advertência: se prepare, estejam atentos, não precisam temer, não precisam ficar preocupados, mas saibam que realmente é um privilégio o dia em que nós partirmos desse mundo e nos encontrarmos com o Senhor. Então nós não lamentamos, nós choramos, ficamos tristes porque o nosso coração realmente sente a dor da perda, mas nós nos alegramos pela certeza de que a vida tem uma continuidade. O apóstolo Paulo é uma das pessoas, talvez o missionário que mais sofreu na sua caminhada cristã, e ele era um missionário que sempre estava falando de alegria. Ele estava sempre incentivando a igreja a viver esta alegria, mesmo diante das crises, das dificuldades, das prisões, porque o apóstolo Paulo vivia preso, não por ser um desordeiro, mas por ser um pregador da palavra de Deus. Talvez fosse mais ou menos ele vivendo na China hoje, né? A China tem as igrejas, algumas igrejas que estão liberadas pelo governo, que podem pregar o evangelho de acordo com aquilo que o governo determina. Não é a liberdade que você pode chegar e pregar a palavra de Deus. O pastor prepara a mensagem, entrega para os líderes, e eles vão dizer se pode ou não pode falar, né? Então o apóstolo Paulo não ia se sujeitar a isso. Ele iria falar abertamente. O que ia acontecer? Prisão. E é o que acontecia na época do apóstolo Paulo, né? Ele falava do evangelho, prisão, açoites, né? E ele falava para a igreja de alegria. Ele disse: irmãos, vocês precisam viver essa alegria que só quem tem Cristo no coração pode sentir. Somente aquelas pessoas que tiveram encontro com Cristo, e é indescritível. Às vezes a gente até tenta dizer: olha, eu não sei como que eu posso expressar. As pessoas perguntam: nossa, mas você, né, passou por dificuldades e você está sorrindo, você está contente? Não, eu sei, eu estou com o coração partido. Mas a alegria que o Senhor nos proporciona é permanente. Eu vejo muito, né, as pessoas conviver no exército com muitos amigos, né, que eles diziam: nossa, passei uma semana, final de semana extraordinário, bebi, enchi a cara, fiz isso, mas está uma alegria.
mas na segunda-feira você conversava quando não dava nem para encostar. O bicho parecia um porco-espinho, né? Parecia uma fera, de tão irritado que ele estava. Porque a alegria que o mundo oferece, ela é passageira, ela dura aqueles minutos, mas a alegria do Senhor é permanente. Mesmo diante das dificuldades, das circunstâncias que são adversas, nós louvamos a Deus. E temos exemplos claros na Bíblia, né? Jó é um exemplo. Ele perdeu tudo que ele tinha materialmente falando, mas o seu relacionamento com Deus ficou inalterado. O diabo tentou fazer de tudo, mas Deus conhecia o coração e conhece o coração dos seus servos. Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração. Ele sabe a sinceridade que você tem, que nós temos. E Ele sabe realmente que nós o amamos, não é porque temos posses, mas porque nós temos a presença de Deus nas nossas vidas. E é por isso que nós nos alegramos. E é essa alegria que o apóstolo Paulo passava para as igrejas ao qual ele conhecia, as igrejas que ele escrevia, as igrejas ao qual ele compartilhava do amor de Deus. E ele sempre demonstrava, em Filipenses principalmente, é um dos textos que nós conhecemos, né, porque fala a respeito de estar ciente das dificuldades e que nós podemos todas as coisas, mesmo quando passamos por lutas e tribulações. Ele diz: eu posso todas as coisas, aquele que me fortalece, aqui mesmo no capítulo 4, no versículo 13. Mas eu gostaria de ler o versículo 4 do capítulo 4. Os irmãos poderão acompanhar em suas Bíblias, que diz assim, Filipenses 4, 4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Nas traduções mais antigas ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. É a mesma tradução, mas eu gosto dessa expressão mais antiga, porque a gente decorou esses versículos dessa forma, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. E 2 Tessalonicenses capítulo 1 Tessalonicenses capítulo 5, dos versículos 16 ao 18, né, que ele também fala: alegrem-se sempre, né? E ele diz: orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Alegrem-se sempre, né? Ou traduções mais antigas, né? Regozijai-vos sempre. Então a recomendação do apóstolo Paulo era justamente para saber valorizar aquilo que Deus nos concede de mais importante, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo pessoas perdendo o emprego, perdendo realmente alguns queridos, algumas pessoas que nos são preciosas, mas o Senhor diz: continuem se alegrando, porque a vossa vida é passageira. Nós não pertencemos a este mundo, nós estamos aqui somente de passagem. E quem passou dos 50 já sabe muito bem do que eu estou falando, né? Hoje eu estava falando com a Léo e ela disse: nossa, a gente fala de 83, mas parece que foi ontem, né? E aqui muitos, né, dos que estão ouvindo vão ter essa ideia, né? 83, nossa, mas parece que foi ontem, e já passaram-se muitos anos, né? Então imagine, né, 67, 90, 70, 80, então a gente vê como passa rápido, e é isso que a palavra de Deus nos orienta. Quando o salmista diz que a vida é de 70, alguns pela sua robustez chegam a 80, e o que passa disso é enfado e canseiro, e nós sabemos muito bem. Eu tenho pessoas que eu conheço que tem, né, a avó da Léo tem 90 anos, né, hoje estava compartilhando, e é a dificuldade do dia a dia, né, porque você já não tem a mesma agilidade quando você era jovem, mas é incrível como você vê uma pessoa que é feliz, porque tem Cristo no seu coração, uma pessoa que não teme a morte, porque ela sabe onde vai estar pós-morte. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele desafia a morte, ele diz: onde está a morte? Ele zomba da morte. Onde está a morte, a tua vitória, o teu aguilhão, né? Aquilo que incomoda, porque Jesus venceu a morte e nós acabamos de cantar. Ele nos dá certeza da vida eterna. E o apóstolo Paulo, ele tem essa facilidade de incentivar, de estar realmente motivando. Não é aquela ideia de motivação, né? O positivismo, né? Se você pensar positivo, tudo se resolve. Nós sabemos que não é tão simples assim, né? As coisas não agem, não surgem dessa forma.
Existem momentos em que nós realmente estamos abatidos, né? Mas como diz a palavra de Deus, não desanimados. Existem momentos que nós estamos tristes, estamos naquele dia para baixo, mas de repente o Espírito Santo vem e, olha, você foi feito para ser um vencedor. Eu sempre falo, mas eu não gosto, não tenho a ideia de pregar positivismo, e não prego isso, porque a Bíblia não nos ensina. A Bíblia nos ensina a pregarmos a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e que nos ensina a vivermos de tal forma como nós falamos, independente das circunstâncias, como o apóstolo Paulo fala à igreja de Tessalônica. Independente das dificuldades, dos problemas, das alegrias, todos os momentos são momentos de glorificarmos, exaltarmos ao nome do Senhor. E quando ele está falando a esse respeito, é um homem que realmente tinha dificuldades, mas ele tinha os seus momentos de alegria, os momentos em ver realmente o ministério da palavra de Deus avançando, pessoas que congregavam, que estavam juntos com Paulo e que nessa caminhada podiam compartilhar o amor de Deus através do testemunho que o apóstolo Paulo havia passado para essas pessoas. Independente das circunstâncias, a nossa alegria está em Cristo. E nós temos vários exemplos na palavra de Deus. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, mas nós temos exemplos fora da palavra de Deus, fora da Bíblia. Não estou cometendo nenhuma heresia, irmãos, porque os irmãos conhecem também pessoas que você vê como são felizes. Eu conheci no último ministério que eu tive, ou no penúltimo, quando eu estava no Vale do Ribeiro, já compartilhei com os irmãos. A irmã Neide já está com Cristo na glória, mas a alegria que aquela mulher transmitia era extraordinária. Uma mulher de Deus, uma mulher sofrida, com a mãe doente, o marido que tinha trombose, teve que amputar a perna, e ela cuidava dos dois e participava do coral da igreja. Dizia: irmã Neide, o que a senhora está fazendo aqui na igreja? Ah, pastor, dei uma escapadinha e vim para a igreja. E eu, como pastor, ao invés de incentivar, dizia: mas por que a irmã não ficou em casa? Você vê como que às vezes a gente mesmo, não por maldade, porque na minha cabeça eu dizia: meu Deus, mas a senhora tem tanta gente para cuidar na sua casa, a senhora, pastor, ela não faltava no ensaio, não faltava na igreja. Irmãos, você via alegria. Uma pessoa sem posse, sem condições financeiras, que não tinha nenhum carro, não tinha condições, ela ia a pé, a gente que dava uma carona, eu sempre gostei de, irmão, você vai para lá, dá uma caroninha para a irmã, sempre tinha pessoa, e graças a Deus, em todos os ministérios que eu passo, sempre tem pessoas que fazem isso, com alegria, não, puxa vida, pastor de novo vai pedir para eu levar, então eu vou escapar rapidinho, para o pastor nem falar comigo, não, nós vemos isso, porque isto é sentimento de pessoas salvas por Cristo, pessoas que tiveram encontro com Cristo. Então por isso que eu falo que fora da Bíblia nós conhecemos pessoas, você deve conhecer pessoas que você conviveu que não tinha nada financeiramente, às vezes é um casebre, e às vezes a igreja fica ajudando com cesta básica o tempo todo, E aproveitando o adendo, agradecemos os irmãos que têm nos ajudado, já distribuímos várias cestas básicas, estamos ainda com algumas para distribuir, E isso, a pessoa sempre louvando, exaltando ao nome do Senhor. Estava compartilhando com o Daniel, com o Luiz Henrique, não lembro direito essa semana, de um irmão lá em Vale do Ribeira também. A igreja ajudava com uma cesta básica, não vou mencionar o nome, porque eu sei que alguns irmãos de lá do Vale do Ribeiro assistem ao culto, o Jean às vezes está nos acompanhando, era dessa tamanho, hoje já é pai, e a gente louva a Deus pela vida deles, e esse irmão a gente começou a ajudar com uma cesta básica. Ele estava passando por uma dificuldade muito terrível, ele era mecânico, ele tinha um problema nas mãos, ele não podia trabalhar, porque estourava todos os dedos, mesmo com luva, então a igreja começou a ajudar. E aí eu soube que ele estava pegando a cesta dele, dividindo, e passando para uma outra pessoa. Não era uma cesta, era uma cesta que ajudava as necessárias, aí uns 15, 20 dias. E eu fui falar com ele, ele ficou muito assustado, quando eu cheguei e falei: fulano, eu soube que você está passando a tua cesta para outra. Ele ficou preocupado: pastor, mas é que a pessoa está precisando também. Eu digo: não, calma, fique tranquilo, não estou te recriminando. Eu digo: você podia já ter falado conosco, a igreja vai ajudar ele também, não fica com a sua, não se preocupe. Os irmãos percebem quando nós temos Cristo no coração, mas poxa vida, eu não vou passar para outro porque isso aqui vai me ajudar, não. Ele dividia a cesta que ele ganhava porque tinha uma outra pessoa que estava desempregada e que ele conhecia e que necessitava. Isso, irmãos, só o Senhor pode fazer, a alegria do Senhor. Quando a gente olha para o texto de Neemias, lá no Antigo Testamento, no capítulo 8, no versículo 10,
que ele diz: a alegria do Senhor nos fortalecerá, a alegria do Senhor a nossa força é. E esse dia era consagrado ao Senhor, ele estava dizendo para o povo, porque o povo estava chorando, estava lamentando, estava triste, né? Ou alegre, né? Uma mistura disso, porque eles estavam ali ouvindo a mensagem do Senhor e viram o que aconteceram, os erros que eles estavam cometendo, como eles tinham se afastado do Senhor. Eles haviam voltado do exílio, reconstruído, né, o templo, reconstruído os muros de Jerusalém, e ali eles estavam louvando a Deus. Ele disse: olha, não se lamente, não chorem. Algumas pessoas estavam tristes porque a primeira construção do templo de Salomão era algo extraordinário, a segunda já foi mais ou menos, eles não tinham os mesmos recursos. Mas o importante não era a forma como eles utilizavam a forma, ou sim a presença de Deus dentro do templo. Porque eles foram para o exílio, porque Deus havia se retirado do templo de Salomão, porque eles colocaram ídolos dentro do templo, eles deixaram de adorar ao Deus vivo, e Deus não abandonou eles, eles abandonaram a Deus, eles se afastaram de Deus. Não é Deus quem se afasta de nós, o ser humano é quem se afasta. E então, naquele momento de reconstrução, Neemias diz: olha, se alegrem no Senhor, porque a alegria que o Senhor nos dá é o que nos fortalece, é o que realmente nos impulsiona para vivermos esse dia consagrado ao Senhor, e nós devemos nos alegrar no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos na força do seu poder. E realmente não há como nós vivemos o Evangelho de Cristo. Uma outra coisa que a gente sempre conversa, né, com o Marcelo, quando a gente tem as oportunidades, meus irmãos vão dizer: não, o pastor está sempre conversando com o Marcelo. Não, nos minutos que a gente tem, né, Marcelo? Aquela pessoa, né, o crente que sempre está para baixo, né? Nós não podemos ser assim, né? Aqui alguns irmãos que estão aqui conosco, né, e os mais antigos vão lembrar aquele desenho, eu sempre menciono, né, do Hard, né, do Leão da Montanha, né? E era aquele aspecto, né? Para ele era tudo assim: ó céus, ó vida, ó sofrimento. E muitos crentes agem dessa forma: ó céus, ó vida, ó sofrimento. Não dá ânimo de você conversar com aquela pessoa. Como que uma pessoa que tem Cristo no seu coração está lamentando? Lembra de Paulo e Silas? Quando eles estavam na prisão, eles estavam cantando. O que tinha acontecido com eles? Tinha levado uma surra, né, de varas, né, que eram marcadas mesmo nas costas, era algo terrível, e eles estavam cantando e louvando a Deus. Eles podiam dizer: não vale a pena servir a Deus. Aí, o que adiantou? Nós estávamos pregando a palavra, estamos presos, estamos sendo açoitados, né, estamos sendo massacrados, e o que adianta de tudo isso? Então Paulo realmente ele mostra que o amor do Senhor na vida deles, né, e aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Paulo e Silas ou Paulo e Barnabé? Né? Paulo e Silas, né? Paulo e Barnabé, acho que agora deu uma dúvida, mas Paulo estava ali, né, no meio, né, na prisão, né, no carcereiro de Filipos, né? Então os irmãos aí me ajudem, né, os universitários, né? E ali a gente vê, né, Silas, né, Paulo e Silas, né, já tinha separado de Barnabé, né? E ali a gente vê realmente a alegria do Senhor na vida deles, porque eles sabiam, eles se alegravam porque apanhavam, não porque em nome do Senhor eles estavam sendo perseguidos. Quando Pedro e João foram levados para a prisão logo após a ressurreição de Cristo, né, a sua morte, a sua ressurreição, e eles foram levados presos, e eles também foram ameaçados de morte, dizendo: olha, se vocês continuarem pregando esse nome, e eles louvavam a Deus porque eles estavam sendo perseguidos em nome do Evangelho. A alegria que o Senhor nos proporciona, a alegria que Deus tem colocado nas nossas vidas, e é esse sentimento que o servo de Deus precisa estar passando, para que o mundo veja que é tão bom servir ao Senhor, que é maravilhoso estar diante da presença do Senhor, mesmo diante de pandemia, diante de guerras, diante de desgraças que ocorrem. O Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, porque nós não olhamos as circunstâncias, nós olhamos o amor que Deus tem para com as nossas vidas. Então, poderia ser pior. Poderia ser pior. Poderia ser mais difícil. Mas o Senhor faz com que nós estejamos vivendo de tal forma que Ele ameniza, nos dá condições de passarmos pelo vale da sombra da morte. Salmos 41:3 diz: o Senhor amaciará o leito na hora da enfermidade. Ele não está dizendo que vai curá-lo. Tem poder para isso, nós cantamos já, né?
Tem poder para curar, mas ele não diz que vai curar. Mas ele diz assim, olha, eu vou estar amaciando a cama, ou seja, eu vou estar tornando o mais confortável possível, se é que se possa estar confortável numa hora da doença. Mas o Senhor diz, eu vou estar ali contigo, você não está sozinho. Eu vou estar ali ao seu lado, cuidando, olhando por você. E a alegria realmente de nós entendermos que o Senhor tem estado nas nossas vidas. Irmãos, que nós possamos realmente demonstrar serenidade, mesmo diante das dificuldades. Que nós possamos demonstrar realmente que a alegria do Senhor realmente é a que nos fortalece. E é por isso que nós podemos contagiar outras pessoas com a nossa alegria. Não fazer com que eles fiquem desanimados, né? Quando você vai conversar com uma pessoa que está enferma, se você ficar falando de doença, né? Ah, porque eu estou com câncer. Ah, eu conheci alguns já que morreram de câncer, né? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ele estava falando do mesmo problema que eu tive, né? Do câncer que eu tive. Ele disse, pastor, eu estou com o mesmo problema. Eu disse, olha, fica tranquilo, isso é fácil de se resolver. Ainda mais hoje, né? 35 anos já se passaram, a medicina está muito mais adiantada. Coloca nas mãos de Deus, Deus tem estado de direção. Faça o teu trabalho, faça o tratamento, o que o médico orienta, faça certinho, mas confie no Senhor, coloque a tua vida nas mãos do Senhor, deixe que Deus age, deixe que Deus faz a sua parte. E é maravilhoso, irmãos, quando nós temos essa convicção. Agora, se eu ficar falando para você, olha, né, para ele, né, olha, não sei não, mas tá difícil, hein? Hoje já soube de muitos que morreram. Não é verdade, irmãos. Deus tem um propósito em tudo isso. Nós sabemos de pessoas que morreram da Covid, sabemos. Mas eu sei de pessoas que morreram de outras coisas também. Morreram já de infarto, morreram de AVC, morreram de, infelizmente, acidentes. Tudo isso é triste. Mas o triste é quando essas pessoas morrem sem Cristo nas suas vidas. Aí sim é triste, independente da forma como vem a morrer. Mas é maravilhoso quando a gente vê o servo do Senhor, uma serva do Senhor partindo deste mundo. A serenidade, até mesmo na hora da morte. Porque sabe que o meu Redentor vive, como disse Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e ao seu tempo ele se levantará. Isso que nos dá alegria, irmãos. É isso que nos impulsiona a vivermos de tal forma. E sem contar, encerrando, né, nesta noite, como diz o texto de Provérbios, capítulo 15, versículo 13. Eu gostaria de ler também da Almeida, que é a versão mais antiga. Ele diz assim, o coração alegre, ele fala justamente, aformoseia, não é uma palavra até, mas a palavra, o coração alegre, aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. E na versão mais nova, né, na versão que a gente tem aqui, ela diz assim, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. E realmente é uma verdade, irmãos. O coração alegre aformoseia o rosto, né? Quando você olha o semblante de uma pessoa, quando você olha para alguém, você diz, poxa vida, como que aquela pessoa pode ter tanta serenidade? E só Deus sabe da dor do seu coração. Só Deus sabe quanto que está pesado para você. Só Deus sabe o quanto que está difícil passar pelo vale da sombra e da morte. As pessoas não vão saber. E também nós não queremos que elas fiquem sabendo dessa forma. Nós queremos mostrar realmente, olha, Cristo nos fortalece. O Senhor tem nos fortalecido. E esse semblante que nós transparecemos ou deixamos transparecer é realmente a alegria do Senhor que invade os nossos corações. A minha oração, irmãos, essa noite, que cada um possa estar entendendo exatamente isso. Não vamos lamentar, não vamos reclamar, não vamos ficar questionando com Deus por que isso, por que daquilo. Deus tem um propósito em tudo. Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida. Muitas arestas precisam ser aparadas, muitas coisas precisam ser consertadas. E esse é o momento que Deus tem usado para consertar essas coisas, para tratar a família, para tratar com os amigos. Aquele sentimento de realmente de querer estar juntos, porque é tão bom, é maravilhoso nós podermos desfrutar da presença do Senhor em comunidade. Que nós possamos realmente entender que o Senhor quer nos proporcionar essa alegria. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter uma entrega de vida ao Senhor. Eu preciso dizer, Senhor, realmente a minha vida está nas tuas mãos, independente das circunstâncias, dos problemas, e eu sei que vem, eu sei que virão, mas eu continuo servindo ao meu Senhor, eu continuo buscando ao Senhor, porque eu sei
que o Senhor é o meu Deus e a alegria do Senhor a nossa força é. Que nós possamos passar essa semana nessa certeza, nessa convicção. Não vamos desanimar, não vamos desistir, não vamos ficar olhando simplesmente para as coisas ruins. Eu tenho falado, irmãos, desligue um pouco a televisão, o noticiário. Não fique assistindo essas nojeiras, essas porcarias. Desligue. Ao invés de assistir o jornal, naquele horário do jornal, vai ler a Bíblia, vai orar. Eu não estou falando aqui defendendo um programa ou outro. Não assista o jornal. Vá orar, vá colocar a sua vida diante do Senhor. Diga: Senhor, abençoa essa nação, abençoa as nações ao redor do mundo. Porque não é simplesmente pessoas que estão morrendo sem Cristo, pessoas que estão indo para o inferno, e isso é triste. Isso é triste quando nós sabemos que ocorre. E o que a mídia tem passado é só desgraça, né? Nós vimos agora que o Brasil é o país que mais pessoas foram curadas da Covid. Isso é um ponto positivo. Não é motivo de gratidão? Nós nos alegramos com os que se alegram e choramos com os que choram. Mas agora é o momento de nós demonstrarmos que a alegria do Senhor a nossa força é. Nós somos impulsionados por essa alegria e juntos nós caminhamos, juntos nós buscamos a terra prometida, a Canaã celestial. Então que nós possamos viver de tal forma. Sabemos os problemas? Claro que sabemos. Nós não somos ignorantes com relação a isso. Sabemos o que está ocorrendo? Claro que sabemos. Mas nós cremos num Deus que continua no controle, um Deus que continua na história, um Deus que está escrevendo a história da sua vida. E maravilhoso quando nós permitimos que Ele escreva a história da maneira como Ele quer e não como nós queremos, porque Ele sabe qual é o final dessa história. E às vezes nós queremos ditar para o Senhor: Senhor, escreve dessa forma. O Senhor diz: mas o fim vai ser ruim. Vamos deixar Deus escrever a história das nossas vidas. Não vamos parar de lamentar: ó céus, ó vida, ó tristeza, ó sofrimento. Às vezes nós reclamamos. Eu lembro que o pastor Lauro Mandira falava que às vezes nós reclamamos quando estamos comendo uma banana e vem alguém atrás querendo comer a casca daquela banana que você está jogando para trás. E existe isso, irmãos, no mundo existe isso. Quando pessoas morreram de Covid no mundo, que já chega a um bom número, infelizmente, mas pode ter certeza, e não estou com estatística na mão, mas procure no Google: mais pessoas de fome já morreram no mundo todo, muito mais, nesse mesmo período. Então nós temos que louvar a Deus, não porque as pessoas estão morrendo, mas porque o Senhor tem nos abençoado. Então não precisamos ficar lamentando, mas louvando a Deus, porque Deus está no controle. E o Jó, ele diz: eu sei que o meu Deus, no seu tempo, vai se levantar. E quando Ele se levantar, Ele vai fazer com que nós olhemos para trás e dizemos: graças a Deus, porque Deus esteve e está no controle de tudo. Que Deus possa abençoar a sua palavra e que nós possamos expressar a alegria do Senhor nas nossas vidas. Que nós possamos realmente compartilhar para as pessoas que Cristo é a razão da nossa vida. Nós vivemos, nós existimos para louvar e glorificar o nome do Senhor. Eu louvo a Deus quando a equipe de louvor diz assim: pastor, nós vamos fazer uma live, nós vamos ensaiar, né? Eu sei que eu não fico vigiando, mas o celular acusa na hora que desliga um alarme, né? Mário já estava aqui 5h30, né, Mário? Eu digo: isso é Deus, irmãos. É a obra de Deus, não é porque simplesmente eu quero aparecer, porque ninguém fica sabendo. Eu que estou dedurando aqui, né? Mas ninguém fica sabendo. Você sai de casa no domingo que você poderia estar com a família, para vir aqui para aparecer, não tem necessidade, mas para glorificar o nome do Senhor. Cada irmão que aqui está, cada pessoa, nós só temos que louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Nós vamos encerrar o culto nessa noite orando, impetrando a bênção apostólica, e logo em seguida a nossa equipe de louvor estará louvando mais uma vez a Deus. E como eu disse, tenha uma semana abençoada. Nós vamos estar orando aqui pela avó Laudelina, né? Pelo Orlando e pelo Lourenço. Que Deus possa, não sabemos qual é o motivo, problema de doença, o que seja, mas Deus sabe. Deus vai estar agindo nessas vidas. Vamos orar. Coloque-se nas mãos do Senhor e peça a direção de Deus. Se você tem o seu problema, coloque diante dele. Deixe que Deus age. Deixa Deus agir. E você vai ver a alegria do Senhor invadindo o seu coração. Pai querido, muito obrigado pela tua presença que é viva e eficaz.
Nós colocamos agora diante do teu altar, Pai querido, a avó Laudelina. Nós não conhecemos o Lorenzo, não conhecemos o Orlando, mas, Pai querido, tu estás olhando por essas vidas. O clamor dos teus servos tem chegado até o teu trono da graça. Visita-os, Pai querido. Passa a tua mão saradora, consoladora sobre essas vidas. Mais uma vez nós te agradecemos pela recuperação da Ismênia, do Eduardo, do irmão Ronaldo, Pai querido. Visita-os também, que eles possam continuar confiando no Senhor e que eles possam expressar a alegria do Senhor através das suas vidas. Muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem falado aos nossos corações através de exemplos da tua palavra, de homens que foram usados pelo Senhor, mulheres que foram usadas pelo Senhor, que são bênçãos e que foram bênçãos e que continuam sendo bênçãos em nossas vidas. Obrigado, Pai querido, pela tua presença, não somente aqui, mas também nos lares dos teus servos que estão ouvindo a tua mensagem. Leva-nos para os nossos lares com a tua paz, com o teu amor. Dá-nos uma noite de consolo, um restante de semana abençoado. E agora a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor.